Falar hoje sobre vocação. Essa é uma palavra usada grandemente nas igrejas, desde a Igreja Católica, como também hoje em dia, já estando voltando a um uso com certas nuances que não são bem próprias da palavra. Mas o que quer dizer a palavra? Alguém perguntou até no Instagram, que eu respondo perguntas 1 ou 2 vezes por semana, a diferença entre uma vocação e um chamamento. É a mesma coisa. Chamamento e vocação são a mesma palavra, só que vocação vem do latim, do verbo vocar. A voca, né, ou voca, dependendo da pronúncia medieval, por exemplo, pronúncia o V, isso importa. Mas é chamar. Vocate é o chamamento. Esse chamamento tem vários âmbitos, várias proporções, né? Tem um chamamento de todos nós, de seguirmos a Cristo, né? Mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, esse chamamento é universal. Venham, sigam a Cristo. Existe no sentido de vocação ministerial. Vocação ministerial. Pessoas que são separadas para servir a igreja na qualidade de líderes e ministros. Estes se encontram entre os 5 dons achados em Efésios capítulo 4, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Estes 5, Efésios 4, que existem para liderar a igreja, instruir a igreja, levar a igreja à plena estatura de Cristo, a unir a igreja debaixo de uma sã doutrina. Então, são pessoas separadas, são pessoas, literalmente, Paulo diz, são pessoas dadas à igreja, mas essas pessoas são vocacionadas a servir a Deus nessa capacidade. Alguém diz, eu tenho vocação de dançar na igreja. Não, isso não é uma vocação, né? Eu tenho vocação de tocar bateria na igreja. Não é uma vocação. Nós todos temos, assim, um papel a cumprir quando o povo de Deus se reúne. Louvamos a Deus. Alguns cooperam com música, outros cooperam na introdução, outros cooperam ajudando a receber ofertas, outros cooperam de muitas maneiras, né? Não são necessariamente vocações. Nós todos temos a vocação de servirmos a Deus, de sermos testemunhas de Cristo, de nós falarmos de Cristo, de nós vivermos, né, à altura desta vocação de sermos discípulos de Cristo. Esta é a vocação de todo cristão. Não é a mesma vocação de um monge, não é a mesma vocação de um pastor, não é a mesma vocação de um evangelista. Aí a vocação já começa a assumir contornos específicos, né? Alguém diz, eu sou vocacionado a ser missionário na Ucrânia. Agora a coisa é a Ucrânia, né? Não, isso não é uma vocação. Isso pode ser uma direção, mas não necessariamente uma vocação. A vocação é falar de Cristo e seguir a Cristo para onde nos guiar, né? nos dirigir. Mas há pessoas hoje em dia querendo muito saber, Senhor, qual é a minha vocação? Sua vocação é ser cristão, sua vocação é servir a Deus, no que estiver à sua mão. E Ele não mostra o caminho todo. Ele não lhe dá. Muitas querem aquela profecia, sua vida vai ser isto. Pelo amor de Deus, não é assim. Nós servimos a Deus um dia de cada vez. E há pessoas querendo uma grande missão. Eu nunca ouvi ninguém dizer, bispo, eu fui chamado para uma pequena missão. Santa Teresa de Lisieux, ela escreveu o livro A História de uma Alma. Muitos protestantes ficam arrepiados de saber que eu também leio muita literatura da antiga Igreja Católica. E por quê? Porque há pérolas aí. Nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. E Santa Teresa de Lisieux, que ensinou o pequeno caminho, pequenas obediências, isso tudo conta profundamente. O Henry Nouwen, o grande escritor, ele era um monge, mas ele dedicou sua vida a instruir crianças, a cuidar de crianças excepcionais.
ele largou toda uma carreira brilhante de escritor, de autor, de teólogo, para cuidar de crianças. Mas e a vocação dele? A vocação dele foi obedecer a Cristo um dia de cada vez. Esta é a nossa vocação. Bom, eu estou no Instagram, @Bispo Walter, e eu faço assim, eu respondo perguntas 1 ou 2 vezes por semana, e eu volto com mais uma edição depois de Descomplicando a Fé Cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe, te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.